Oi, pessoal. Já comecei a live com um stick. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar o coração de novo. Vamos falar sobre coração, meu cabelo, meu Jesus amado. Bom, eu tô meio nervoso, meio eufórico também, mas é isso, tá? Cada um vai do jeito que dá. Quero falar de algumas coisas importantes, tá? Bom, vamos lá. Eu vou começar com Provérbios 4:23, que é um assunto bom, e é um assunto de... vai falar do nosso coração de novo. Olha só, você tem uma vida, é isso que eu estava falando no outro assunto, e essa vida Deus te deu. Quando a gente nasce pela permissão de Deus. Mas o que vai acontecer ao decorrer e ao longo da nossa trajetória, cabe a nós decidirmos, tá? Ainda que Deus é soberano e Ele pode sim exercer soberania sobre nós. Então, quando nós nascemos, aí Jason ou Glória, nós vamos ter uma trajetória de vida. Eu tô com um pouco de tique, tá? Nessa trajetória, nós vamos tomar muitas decisões. Por conta de muitos fatos, muitos fatores, muitas coisas que acontecem também por conta de planos, desejos e de influências também. Bom, já temos dois aí. O que eu quero explicar para você? As tuas decisões, elas vão contribuir para o seu desenvolvimento, para o seu progresso. E também, se você não souber como decidir coisas, também vão contribuir para o seu regresso. Então, às vezes, você, em vez de progredir, você regride. Tudo isso tem a ver com o que eu estou sempre falando, com a nossa mentalidade. Por isso que você vai olhar Romanos, e Romanos vai nos dar um indicativo. Qual é o indicativo? Apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é santidade. O meu corpo, mente, corpo, alimentação, né? A maneira que eu me visto, o modo com que eu ando, né? A minha vida ali. E aí ele diz: e procurai-vos pela renovação da vossa mente. E diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas procurai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele diz para quê? Olha o porquê disso. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então está falando de alguém que tem uma consciência bíblica, um comportamento bíblico e que vai desfrutar, olha isso, tá? De coisas que só Deus pode nos dar. Então, o que eu quero dizer? Na vida, na nossa trajetória, nós vamos ser influenciados diariamente para que nós venhamos sair do propósito de Deus e venhamos a viver talvez uma vida de engano diante de muitas coisas que vão ser nos oferecidas, principalmente desejos, principalmente frustrações, principalmente traumas. O mundo vai nos proporcionar muito dessas coisas. E quando Paulo diz lá, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, está falando de alguém que entrega a sua vida para o evangelho e não foca nas coisas do mundo, em todos os prazeres que o mundo pode nos dar. Então você pode ter uma vida no mundo com Deus e desfrutar das coisas do mundo com Deus. Mas sem Deus se torna mais difícil, porque você vai ser influenciado e por mais inteligente e sábio que você se ache, você não é Deus. Então só Deus pode te proteger dessa influência. Então Provérbios começa assim, vamos começar aqui. Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. O coração é uma sede, tá? De sentimentos. Na próxima live eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a inteligência do coração ali, e sobre o que tem a ver o coração com a alma, a mente e todo esse trabalho. Eu vou estudar um pouco mais. Mas vamos lá, acima de tudo que deves guardar,
guarda o teu coração. Preste atenção, acima de tudo, o coração está acima aqui. Nós precisamos guardar muitas coisas. Nós precisamos guardar a nossa língua, nós precisamos guardar várias e várias e várias coisas. Mas aqui está dizendo, acima de tudo que tu deve guardar. São muitas coisas. Guarda o teu coração. A primeira coisa que nós devemos ter cuidado é com o nosso coração. Então, como que eu vou cuidar do meu coração? Se eu sou uma pessoa fraca emocionalmente, eu não consigo. Alguém me fere e eu sou ferido. Isso interfere nos sentimentos do meu coração e fere a minha alma. Pegou? Gente, eu faço isso por causa do tique, tá? Vocês vão ver o vídeo, aí eu fico assim. Aí daqui a pouco eu paro, mexendo. Não é coceira de verdade. Tá, vamos lá. Quem vai me conhecendo vai aprendendo aí comigo. Então, eu preciso guardar meu coração. Como que eu guardo meu coração? De traumas, de ferimentos, né? De feridas emocionais, né? O Jason gosta de falar de feridas emocionais. Como que eu guardo meu coração de situações em que às vezes eu estou vulnerável? Como? Vou explicar. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Olha que interessante. Às vezes eu tenho vontade de ter as coisas e não tenho. Quando isso interfere nos meus sentimentos, eu não estou guardando meu coração. Porque existem pessoas, talvez você mesmo, que adoecem por não terem as coisas, por não conquistarem os seus desejos, seus objetivos. Por isso que eu falei, nós somos influenciados a ter, a querer, a gastar, a consumir. E quando você não consegue se vestir como outras pessoas se vestem, ter o que outras pessoas têm, quando você está num ciclo, num meio social onde todos prosperam e você não, você adoece, você pode adoecer, essa é a palavra mais correta. Então você não guardou seu coração, você está sendo influenciado por um ambiente. Quando você está num ambiente hostil, onde as pessoas são más, fazem o mal, praticam o mal, você também pratica. E se você não pratica, você é ferido pelo mal. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não seria atingido. O que é isso? Alguém que está no meio de uma situação que não é contaminado pelo acontecido. Então, todos caem, mas você não cai. Todos são influenciados, mas você não é. Isso você só pode conquistar tendo uma vida próspera no espírito. Pegou? Então, quando você prospera no espírito, você prospera na alma, prospera no coração. Então, acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Olha que interessante isso. Guardar o coração tem significados muito importantes. Quando você guarda o seu coração, você está guardando a sua vida. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas, tá? Quando você for lá ler Eclesiastes, tá? O contexto é outro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vou te ensinar algumas coisas. Prosperar na vida financeira tem a ver com prosperar na alma. Se você ainda não prosperou internamente, você não vai prosperar externamente. Hoje, a maioria das pregações que a gente tem ouvido é de prosperidade, de crescimento. Você não precisa ser um cristão pobre. Mas a pobreza está em não ter um bom conhecimento. Então, às vezes, você não consegue prosperar na inteligência emocional, vamos dizer assim. Você não consegue prosperar no seu coração. Você é muito atingido, você é muito afligido. Você se entristece por qualquer motivo. Você sofre com muitas coisas. Isso tudo tem a ver com o seu coração também. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é a prosperidade interna. Sucessivamente, eu vou prosperar externamente. É um perigo prosperar externamente sem antes prosperar internamente. Pegou? Então, olha que interessante. Eu posso e consigo, será, prosperar internamente? Sim. E existe um caminho que a Bíblia ensina para que você prospere internamente. Só que esse caminho é longo. É muito conhecimento e sabedoria que nós precisamos adquirir para tal sucesso, vamos dizer assim. O perigo de você prosperar na sua vida financeira sem antes prosperar na sua alma, no seu coração, é que tudo que você conquista, né, você pode perder. E a grande verdade é que Deus não quer que você conquiste para perder. Pegou agora? Então, eu preciso ser uma pessoa de conquistas, mas sem ter o prejuízo das perdas. Pegou? Então, eu preciso primeiro prosperar internamente. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Agora eu vou explicar um pouco. Aí diz assim, ó, porque dele procedem as fontes da vida. Pegou isso? Isso aqui é muito importante. Fonte de vida. Então, quando eu
deposito a minha prosperidade no que o mundo tem, aquilo se torna uma fonte de vida. Quando eu deposito meus sentimentos no que me fazem ou no que eu quero, ali pode estar a minha fonte de vida. E essas fontes não são fontes sustentáveis, entende? Hoje você adquire um carro, amanhã você não sabe se você pode perder este carro, esta casa. Você constrói relacionamentos, você não sabe se esses relacionamentos vão ser duradouros, mas os planos são que sejam. Mas e se não for? Aonde o meu coração está, é aonde ele vai se manter. Então, se meu coração está em Deus, de tudo que eu adquiro, construo e conquisto, se não der certo, eu continuo estável, próspero, e eu posso partir para uma próxima fase da minha vida. Muitos de nós, às vezes, acabamos que paramos nas frustrações, paramos nas decepções, paramos a nossa vida quando nós não conseguimos algo e nós desistimos. Isso mostra que o nosso coração não prosperou em Deus. As batalhas vêm, as dificuldades vêm, os confrontos vêm, mas nós precisamos ter estabilidade em Deus e força de rompimento para que quando as dificuldades cheguem, nós venhamos saber a enfrentá-las em concordância com o que as Escrituras dizem. Assim eu consigo prosperar. Então, quando eu prospero em algo, ainda que venham as dificuldades, eu consigo passar por elas, romper essas barreiras, sem perder aquilo que eu conquistei. Relacionamentos, bens, família, amizades, ministério e todos os outros tipos de conquista que você pode imaginar. Se você consegue fazer isso estando com a sua vida próspera em Deus, você rompe, você consegue vencer, você consegue prosperar verdadeiramente. Então, primeiro eu preciso construir uma vida nas Escrituras, para que eu tenha uma vida próspera nessa terra. Pegou? De tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do meu coração vêm as fontes de vida. É as fontes da onde eu me alimento, aonde está depositado as minhas fontes. Entendeu? Agora vamos passar para frente. Vou terminar aqui. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que os teus olhos sejam sempre voltados para frente e o teu olhar seja direto. Observa por onde andas. Observar como? Eu preciso saber aonde eu ando, com quem eu ando, o que eu estou fazendo, os meus caminhos, os meus planos, os meus desejos, os projetos que eu tenho. Como é que eu vou observar isso? Eu olho para Deus, que é a Escritura. Eu olho para o que eu quero e vejo se está de acordo. E eu preciso ter a resposta de Deus para isso. E observas por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Olha só, como que o meu caminho vai ser seguro? Quando o meu coração estiver em plenitude com Deus. Os meus caminhos, são vários caminhos durante a nossa vida. Você vai ter muitas caminhadas, pegou? E a promessa é aqui, observa por onde andas. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, desvia a tua boca da maldade e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Olha as orientações que a Bíblia nos dá para que a gente tenha uma vida na rocha. Aqui é só um versículo, ou 2, 3, mas tem toda uma Bíblia que vai nos regir durante a nossa caminhada. Por isso que eu falo sempre isso. O cristão tem que estar sempre em comunhão com Deus. Oração, jejum e palavra. Se você não pode jejuar, está tudo bem. Agora, orar você pode, ler você pode. Mas o jejum é bom, tá? Ele é importante para quem pode jejuar. Se você não pode, cuidado com as pessoas que dizem, vai que Deus te cure. Não faça isso. Isso é tentar a Deus. Tá bom? Então vamos seguir. Depois eu vou ensinar sobre o jejum mais para frente. Então está dando conselhos aqui que se nós seguirmos, nós vamos ter a resposta do que está nos oferecendo. Então não adianta, irmãos, assim, olha, eu tenho fé em Deus, eu sei que tudo vai dar certo, eu já orei, Deus vai, porque Deus é bom, mas Deus é justo. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus é justo e é fiel, primeiro com a palavra dele. Então se você vai contra a palavra de Deus, existem juízos de Deus que vêm sobre nós, e se você não entender isso, às vezes você vai estar sofrendo o juízo de Deus e não sabe o porquê, e nem sabe que está sofrendo o juízo de Deus.
Então você passa um ano, dois, e você pergunta, por que eu não prospero? Por que a minha vida não melhora? Por que as coisas não acontecem? Por que minhas orações não são respondidas? Por que Deus não faz nada? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é o que nós determinamos como palavra e não é o que nós queremos. Então, quando eu estou na palavra, ela se faz vida em mim e ela é eficaz em mim e através de mim. É isso que eu quero que você entenda. Pegou? Então, eu vou falar algo aqui e eu vou denunciar algumas coisas. Eu profetizo sobre o meu lar. O profetizar sobre o teu lar sem uma vida com Deus vai se tornar uma ignorância. Você vai profetizar e não vai acontecer nada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o que você profetiza com a boca e não profetiza com as suas atitudes, entendeu? Então, a Bíblia diz que Deus julga as nossas palavras e também julga os nossos atos. O que é julgar? Coloca em juízo, tá? Quando Deus faz isso, se os seus atos estão em concordância bíblica, as promessas que estão diante daqueles atos vão acontecer, vão ser eficazes, viu? A palavra é viva. Deus diz, se amar os que vos amam, que galardão tereis? Eu, porém, vos digo, amo os que vos odeiam. Existe um galardão. Galardão é recompensa. Deus recompensa você quando você faz o que a Escritura está escrito. Se você não fizer, não existe a recompensa sobre este capítulo, ou este versículo, vamos dizer assim. Então, Deus diz, se teu inimigo tiver fome, eu repito muito essas palavras nas minhas pregações, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, fazendo isso, juntarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Antes desse versículo diz, não vos vinguei uns aos outros, antes dei lugar à ira de Deus. Deus está dizendo, não pode haver vingança, você não pode se vingar de nenhuma maneira. Olha o que a palavra diz. Então quando você faz isso, você está guardando seu coração, você sente aquela vontade de devolver o mal que te fazem. Aí a palavra diz, não vos vinguei uns aos outros, antes deem lugar à ira de Deus. O que é isso? Quando eu não me vingo e ainda faço o bem, eu estou me colocando em cumprimento do que a Escritura diz. Sobre isso, Deus vai fazer juízo. E aí eu não tomo o lugar de Deus. Eu me coloco em favor de Deus. Pegou? Isso também tem a ver com guardar o meu coração. Meu coração sente vontade de se vingar, de devolver o mal que me fazem. Aí você entra na lei, olho por olho, dente por dente, e você sai da graça. Se a graça de Deus está em mim, ela também deve fluir através de mim. E eu devo ter graça com as pessoas. Assim como Deus tem graça com você, quando você peca, quando você erra, você tem que exercer a mesma graça com os outros. Guarda seu coração. Olha que interessante. Pegou? Tá? Na próxima... Eu não aviso as minhas lives, então eu não estou bem preparado ainda. Mas na próxima eu vou trazer muitas coisas sobre inteligência do coração, tá? Então vamos lá. Ele está prometendo, observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Aqui é Provérbios, Salomão, o cara da sabedoria. Como que esse homem tinha sabedoria? Conhecimento. Eles viviam na época da lei, viviam de Torá, viviam da palavra. Eles cumpriam toda a lei. Não que não errassem, mas era no tempo onde os sacrifícios eram feitos. Então eles tinham uma obediência com as escrituras. Eles sabiam que na lei dizia que existiam bênçãos e existiam maldições. Então nós precisamos olhar para o contexto como diz o contexto. Pegou? Vamos para o próximo capítulo para nós trabalharmos a mensagem. Agora olha que interessante. Guarda teu coração, porque dele procedem fontes de vida. O que seriam as fontes de vida de acordo com a Bíblia? Espírito e a palavra. Você precisa saber. Jesus, lá em Coríntios, Paulo falou: a todos deu a beber de um só espírito. A figuratividade ali, beber, é isso. Então, a fonte de vida, nós temos essa fonte que é o Espírito de Deus. E ele foi através da palavra. A palavra também é uma fonte de vida, tá? Então, eu quero que você olhe esse capítulo assim, ó. Jesus respondeu à mulher samaritana, tá? João 4:13, vamos começar aqui. Não, João 4:14, olha. Jesus tinha que passar por Samaria. Ele passa por Samaria, tá? E aí ele fala com a mulher samaritana. E eles estão diante do poço de Jacó ali, né? Que é onde eles iam buscar água. Aí chega a mulher samaritana, Jesus também está ali, e eles começam a ter um diálogo. E Jesus disse assim, olha... deixa eu me achar aqui.
Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Ela estava tirando água do poço, né? E ela começa a ter um diálogo com Jesus. Então Jesus diz assim: mas quem beber me perdi, gente, vamos lá. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que interessante isso. Jesus está falando: aquele que beber da água que eu lhe der. Significa que quando a fonte de vida é Cristo, pegou? Eu não vou ter essa sede que o mundo me oferece, insaciável. Nós conquistamos e queremos mais. Adquirimos e queremos mais, sabe? As pessoas nos magoam, nós procuramos amor em alguém e às vezes não encontramos, porque só Deus pode completar esse amor que nos falta. Então Jesus está falando: aquele que beber da água que eu lhe der, ele jamais terá sede. Está falando de uma pessoa que vai viver saciada, tranquila, em paz. A paz é uma das coisas que nós mais procuramos, né? Ou se não é a maior. Então, às vezes, essas coisas do mundo, as aflições que nós sofremos, discussões, tudo que existe de ruim nesse mundo, nos tira a paz. E Jesus vem para nos trazer a paz que excede todo o entendimento. Foi o que Paulo falou. Então Jesus está explicando aqui: olha, aquele que beber dessa água jamais terá sede. É uma promessa para quem decidir colocar a sua fonte, o seu coração na palavra, em seguir as Escrituras. Olha o benefício que as Escrituras nos trazem. Isso é muito interessante. Então ele diz isso: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que interessante. Agora você se torna uma fonte de vida dentro do seu coração. Vai se tornar um manancial. Prestou atenção nisso? Jesus está fazendo uma promessa, está nos prometendo algo. Aquele que beber de mim, aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que se alimentar da palavra, aquele que entregar sua vida para Cristo, não vai mais ter sede, não vai mais viver de acordo com os rudimentos desse mundo, não vai mais viver de acordo com os sofrimentos, com as influências. Você não vai ter essa dependência, ao contrário, você nunca mais terá sede, e em você essa água se tornará uma fonte de vida eterna. Olha que interessante isso. Isso é uma promessa para nós. E nós deveríamos pensar com muito mais profundidade nisso. Então, a pergunta que eu vou fazer até aqui: aonde o seu coração está? Aonde seus desejos estão? Aonde seus recursos estão depositados? Aonde a sua confiança está depositada? Quem rege a sua vida? Quem de fato é mais importante do que tudo para você? Qual é o tamanho, o nível de fé, a sua confiança? O quanto você se dedica diariamente às Escrituras? Será que você se dedica mais ao conhecimento de Deus do que qualquer outra coisa? Nós corremos atrás de muitas coisas e nos esforçamos muito, mas pouco fizemos às vezes para o Senhor. Entenda uma coisa: eu não estou pregando contra você ser bem sucedido na sua vida financeira, mas eu estou pregando o verdadeiro evangelho que vai fazer com que você seja de fato bem sucedido. E ser bem sucedido não é um acúmulo de bens. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Então é isso que você precisa entender. Os bens que este mundo nos oferece não são maiores que os bens que Deus nos oferece. Pegou? Então tá, vamos seguir. Jeremias 17, tá? Eu não vou pregar sobre o contexto aqui, tá? Mas olha que interessante isso. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O que é bendito? Pega essa aqui que essa é forte. Lá em Gênesis, Deus disse assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa. Jesus vem para que essa promessa se cumprisse. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Por ser nova criatura, que é a vida de santidade, renúncia, entrega, devoção, né? É que nós vamos ser benditos.
Aí lá em Deuteronômio tem: bendito serás na terra, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Olha os benditos da Bíblia. Tudo se encaixando, mas nós precisamos ver o contexto e a exigência do que nos é cobrado, para que sejamos de fato benditos. A Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos e ensinou aos seus filhos, ensinou às gerações. As gerações da antiguidade que não guardavam os mandamentos, elas caíam em pecado, e o pecado trazia maldições, e o pecado trazia os cativeiros, que é o que nós vamos ver. Então, eu preciso primeiro ser liberto, para depois ser próspero. Então, eu preciso me libertar, o coração, olha aí que interessante. Bendito o homem que confia no Senhor. Como assim? Que confia nas Escrituras. Esse confiar é: eu vou entregar a minha vida ao cumprimento disso, e eu vou confiar, e vou esperar. Cuja esperança é o Senhor. A esperança é Deus. Não é o mundo, não são as pessoas. Ah, Jesus, você é forte. Aí tem uma promessa: ó, ele é como árvore plantada junto às águas, que estendem suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupada. Olha a promessa. Agora, olha que interessante isso. Me perdi. Nem deixará de dar o seu fruto. Isso é uma promessa. O cara que confia no Senhor e a esperança está no Senhor. Não é nada do mundo, é em Deus. Isso aqui é uma pessoa que vive entregue, que vive procurando conhecimento diário e a entrega diária. E ele diz assim, olha: nem deixará de dar o seu fruto. Agora olha o que ele orienta aqui: o coração é enganoso e incurável, mas que todas as coisas, tá? Vamos lá, preste atenção nisso que ele está falando do coração. O coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Está falando, nem nós nos conhecemos. Você às vezes acha que está vivendo uma vida de santidade, mas por um deslize você peca contra Deus. E às vezes nem é sem querer, às vezes nós fizemos porque agora chega, para mim deu, e eu corrompo meu coração. Isso é o coração enganoso. Olha a importância do coração, né? Nosso coração nos engana. Quando nós achamos que estamos firmes, de repente vem uma dificuldade e nós estamos fracos. E isso de fato acontece. Agora olha só, o coração enganoso e incurável, mas que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Aí diz aqui, ó: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração. Opa! Lembra do início que eu falei da mente? Procurai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar. Então vamos lá. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em Romanos. O coração é enganoso e incurável, tá? Só Deus pode curar nosso coração, tá bom? Se a medicina pode também, eu não sei, mas eu acho que sim. Vamos ver. Mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração. Aqui está um segredo. Você pode falar bem de todo mundo, mas se você pensa mal das pessoas, você está enganando a si mesmo. Deus examina a nossa mente. Por isso que eu sempre digo, não adianta. A Bíblia diz, lá em Isaías, eles me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é isso? O sentimento deles, a entrega está longe. Então são pessoas que falam uma coisa, mas na mente e no coração tem outra. Pode ser você, pode ser eu. E de fato somos. Isso é hipocrisia. Então nós precisamos curar isso. Só Deus pode nos curar. O que Deus está ensinando aqui, eu examino as mentes. Deus examina a minha e a sua mente. Então deixa eu te dar um conselho. Não adianta nós falarmos bem dos outros, fazemos o bem, mas por dentro nossos pensamentos são maus, nossos sentimentos são ruins. Então como que eu faço, Jeff, se eu tenho isso? Fala por experiência, tá? Eu preciso, nesse momento, entrar em constante oração com Deus, em favor dessa construção interna dentro de mim. Escute o que eu estou falando, isso é importante que você saiba. Não adianta, irmãos, a gente fazer caridade, falar bem das pessoas, mas dentro de nós existe essa maldade. E nós falamos bem, fizemos bem, mas pensamos mal. É aquela velha pessoa, sabe? Que por fora é uma coisa e por dentro é outra. E essas pessoas podem ser nós.
Tá? Vamos trazer para nós porque é melhor, assim a gente vai mais rápido para a vontade de Deus. Muitas vezes, no passado eu falava bem das pessoas, mas eu tinha um rancor com alguém. Não adianta, eu preciso curar isso. Isso é com o tempo, tá? Não se preocupe. Não existe ninguém perfeito que não peque. Esse pecado procede também às vezes do coração, então não fique preocupado. A mente também nos faz pecar, tá bom? Então nós vamos crescendo diante disso. Deus examina, para quê? Para nos fazer prosperar. Então Deus vai nos ensinando a crescer. E aí você vai cada vez ficando mais limpo de coração e limpo de mente. Quem habitará no Monte Santo do Senhor? Aqueles que têm... gente, me esqueci do versículo. Coração puro, a mente limpa, as mãos limpas e coração puro. Algo assim, tá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá Deus. Também é outro versículo, tá? Aqueles que têm... gente, eu não vou lembrar. Quem habitará no nome santo do Senhor, ou no monte santo do Senhor? Aqueles que têm um coração puro. Não vou lembrar. Vamos deixar para lá. Vamos lá, vamos seguir então. Então, vamos lá. Deus examina o quê? O coração, a mente, tá? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração. O que é provar o coração? Deus prova nossos corações. Então, às vezes, você passa por testes de fidelidade. Eu sei do que eu estou falando. Então, Deus vai examinar tua mente e vai provar teu coração. Vamos lá, vamos provar, vamos ver se Ele me ama. Aconteceu tal coisa, tu me abandonou. Aconteceu tal coisa e você pecou. Se eu não der, você não me quer. Provando o coração. Olha só, quando isso acontecer, você tem que lembrar disso. Será que Deus está me provando? E é onde eu preciso me manter fiel. Aí sim, depois da provação, vem a aprovação. E aí você prospera. Então não para, não desiste. Entendeu? Tá? Então preste atenção, tá? Deus prova os nossos corações. E olha o que ele fala. Eu provo o coração. Eu estou aprendendo a pregar, tá? Então daqui a pouco eu vou ficar com uma dicção melhor, né? Uma oratória melhor. Eu não treino isso, mas é que tenho Tourette, tá mais difícil. Aí ele fala, eu provo o coração. Olha o que ele diz, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Acabou. Que eu falei antes, quando eu dedico o meu caminho a Deus, observo por onde eu ando, como estava em Provérbios, Deus prova o meu coração e Ele me retribui segundo isso. Então, olha a grandeza de eu entregar a minha vida, os meus sentimentos ao Senhor, ao que está escrito. O que é entregar? Obedecer. Eu vou ser retribuído segundo a minha obediência. Presta atenção, olha que interessante. Claro, nós estamos falando de Jeremias, o contexto é outro, tá? O povo ali estava terrível. Então ele fala isso. Eu vou retribuir segundo o fruto das suas ações, segundo os seus caminhos. Quando você tem uma boa ação, você vai ser retribuído por Deus. Quando você está caminhando num caminho correto, você vai ser retribuído por Deus. Retribuir. Deus vai recompensar você. Vale a pena renunciar. Vale a pena buscar a santidade. Vale a pena entregar nosso caminho para o Senhor. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena servir ao Evangelho, ser um cristão verdadeiro. Vale a pena andar em santidade, vale a pena renunciar. Existe uma recompensa para tudo isso. Você precisa saber disso hoje. Você precisa saber. Às vezes não vem na hora que a gente quer e não vem o que nós queremos. Que Deus nos protege até de nós mesmos. Mas uma hora vem. E quando nós estivermos prontos para receber, aí é uma vida de abundância. O tempo determinado que eu falei no início. Aguenta firme. Gálatas 6 diz assim, olha, não vos canseis de fazer o bem. Não é só falar, fazer. Porque no tempo certo, se não desistires, colherás. Acabou. No tempo certo, se não desistires. Bíblia. Vamos para a Bíblia, irmãos. Leiam a palavra, a sua mente ela vai ter um desenvolvimento cognitivo maior. Não vos cansei. Então, guarda o seu coração nisso. Cara, eu estou fazendo bem e nada acontece. Estou fazendo bem e nada acontece. É o tempo certo. Deus está falando, não vos canseis de fazer o bem. Porque se não desistires, no tempo certo, nós colheremos. Gálatas 6. Lê Gálatas. Gálatas fala sobre o fruto do Espírito e a obra da carne.
Então nós vamos nos libertando e fazendo o que é certo. No juízo de Deus vai haver as recompensas e você não pode desistir. No tempo certo nós colheremos do bem que estamos fazendo. Ainda que você seja prejudicado, ainda que as pessoas façam mal para você, continue fazendo o que é certo. No tempo certo, você vai desfrutar das promessas de Deus para você. Glória a Jesus, de uma vida próspera, uma vida boa, em abundância. Mas que vida é essa? É a que Deus tem, e como Ele quer. E agora que entra o ego da gente, mas eu queria outras coisas. E Deus está dizendo, não, é o que eu tenho para ti. Quer ver agora no próximo versículo? Vamos lá para Jeremias de novo. Jeremias 29:10, tá? Eu não estou falando do contexto. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Cativeiro, eles estavam presos. Por quê? Por inconsequência, por pecado, por não obedecerem. Isso que eu falei aqui. Quando você não obedece e você começa a pecar deliberadamente, e você não se arrepende, você não para, você vai para... você acaba preso em cativeiros. E aí Deus não cura, não liberta, não transforma, não faz mais nada, porque nós estamos na nossa dependência, em desobediência. Isso é pecado. Então nós vamos viver do nosso pecado. Se você quer viver de Deus, você precisa viver da palavra. E nisso você é recompensado. Estão me ligando que eu não vou poder atender. Então vamos lá. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Deus tem planos para o seu povo, tá? Diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal. Opa, se eu clicar aqui em prosperidade, vocês vão se surpreender, porque não é a mesma prosperidade que nós temos na mente. Planos de prosperidade e não de mal. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias na terra. Deuteronômio, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Está ligado, Jeremias está ligado às leis. Planos de prosperar, um povo próspero que ama a Deus, tem o amor de Deus, vive em planos de cura, você está curado e você prospera financeiramente, você vai ser bem sucedido na sua vida. Não vai faltar, você vai ter para emprestar, vai ter para dar, isso aí está lá em Deuteronômio. As promessas, claro, você vai ter que cumprir lei ou não, e aí como é que fica isso? Como é que vão ter esse debate aí? Planos de prosperidade não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Por isso que nós lemos, a esperança tem que estar nele. O que é estar nele? No que ele escreveu. E eu me coloco naquilo que está escrito. E aí ele fala, eita, me perdi. Para vos dar um futuro. Escuta o que eu vou falar aqui dentro disso. Eita, forte isso. Não desista de seguir a santidade. Não desista, não desista. O futuro a Deus pertence. Essa palavra, esse ditado que eu escutei a minha vida inteira, se você ainda tem vida, ainda tem esperança, você pode colocar essa esperança em Deus. E Deus tem um futuro para nós. Tudo pode mudar do dia para a noite. Eles estavam servindo a Deus. Do nada foram para o cativeiro. Do nada Deus tirou eles do cativeiro. Esse do nada foi de dias. Foi durante dias. De repente Deus trouxe... acho que vocês não estão prontos para escutar isso. Eles estavam vivendo em pecado. De repente Deus trouxe a ruína. Mas quando eles decidiram se voltar a Deus, de repente Deus trouxe a prosperidade. E Deus liberta o seu povo. Então é assim, a partir de uma atitude minha, as coisas mudam. Deus julga os atos. Então quando eu tenho uma atitude, eu mudo os meus atos, eu posso ser liberto. E aí as coisas mudam. Então Deus tem um futuro para nós. E aqui a promessa é prosperidade não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E agora olha o que ele fala, vamos para o coração de novo. Então me invocareis, e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ponto. E aí ele diz, vós me buscareis e me encontrareis. Ah, tá, vamos lá. Quando me buscares,
de todo o seu coração. O que é isso? Quando nada mais importa para mim, a não ser Deus, acima de tudo. Eu tenho que me importar com a minha família, sim. Eu tenho que me importar com o meu trabalho, sim. Mas essas coisas não são mais importantes do que Deus. Então ele está falando: vós me buscareis e me encontrareis. O que é encontrar Deus? É encontrar a resposta, encontrar a saída, encontrar a solução, encontrar a cura, a libertação, a prosperidade, encontrar tudo o que é de Deus. Quando me buscares de todo o vosso coração. Eu estou tentando fazer com que as pessoas entendam isso, e às vezes nem eu consigo explicar. Nós temos que amar a Deus acima de tudo. O que é isso? Mateus 22, 37, você vai lá e lê. Amarás a teu Deus acima de tudo, de todas as coisas. Você pode gostar das coisas, mas não pode amar acima de Deus. E teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz, desses 2 mandamentos dependem. Eu tive que fazer isso aqui por causa do Tico. Toda a lei e os profetas. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos perdidos. Ou não, eu vou perguntar para você. Será que nós entregamos de fato a nossa vida para o Evangelho? O Evangelho diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura e formar discípulo. E aí fala que os sinais nos acompanhariam. Não tem sinais, irmãos. Nós não estamos nem 10%, eu acho, na minha concepção. Como que eu vou amar a Deus, cara? Quando eu entrego a minha vida a servir a Deus, a servir o Evangelho, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos. Ser um cristão, evangelizar, fazer a obra, é tudo. Mas escuta isso, todo mundo fala isso. O meu primeiro ministério é a família. Eu sei, e sempre vai ser. Mas depois disso, qual é o segundo? Qual é o terceiro? Então nós precisamos entregar a nossa vida a servir a Deus. Primeiro com a nossa vida, depois através de nós. E aí sim, o que é servir a Deus? Fazer o que as Escrituras dizem. Se elas me dizem para ajudar, eu ajudo. Se elas me dizem para pregar, eu prego. Se elas me dizem para evangelizar, eu evangelizo. Se elas me dizem para fazer o bem, eu faço. O que as Escrituras dizem que eu tenho que fazer, eu tenho que me dedicar a crescer nos propósitos, no meu ministério, para servir a Deus. Não era servir a mim, é servir a Deus. Fazer o que Deus me manda fazer, descobrir qual é o meu chamado. Se eu sou um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta, todos nós que vamos para o Evangelho temos um chamado a ser desenvolvido. E nós precisamos servir ao Senhor com o nosso chamado. Não negligenciarmos para que a gente desfrute de tudo. Pegou? Estou bem eufórico. Tá? Então vamos lá. Buscar-me-eis, me achareis, como me buscareis de todo o vosso coração. Você está perdido? Busque Deus de todo o seu coração. Você está aflito? Busque Deus de todo o coração. Você precisa de resposta? Busque Deus de todo o vosso coração. É uma promessa aqui que Deus fez para o seu povo. E essa promessa pode chegar até nós também. Então deixa eu te falar uma coisa. Você tem líder, você tem pastor, você vai à igreja, você não vai. Tudo isso é bom, mas não substitui a sua entrega. Eu posso orar por você aqui todos os dias. Mas se você não entregar a sua vida, você não vai ter respostas em todas as áreas que você precisa. Bom, acompanha, tá? Tem o meu canal Jefferson Oliveira, tá? E O Coração em Deus, tá? Bota no YouTube e me segue que eu vou mandar esses vídeos para lá. Até a próxima. Na próxima vai ser top também. Eu vou trazer algo mais profundo, eu acho. E nós vamos continuar falando do coração. Gente, por favor, segue aí, me ajuda, tá? Eu não sou de pedir, agora eu estou começando. E vem aprender comigo. Se eu errar, irmãos, me ajuda. Eu não estou aqui como o maior sábio de todos. Eu não sei tudo, mas eu estou aprendendo, quero que você me ajude. Vamos pegar junto, estamos todos juntos, tá? Mas espero que eu possa ter ajudado você hoje. Agora na próxima mensagem, tá? Eu vou falar de um coração purificado de uma má consciência e de um nível espiritual. Tá? Nós vamos falar de Hebreus. E vou falar da inteligência também, do coração. Vai ser bem importante. Não sei se vai ser amanhã, semana que vem. Mas vai ali pro meu canal e depois você vai ver meus vídeos ali. Eu não consigo ainda fazer vídeo ao vivo no canal. Acho que não dá, não sei, não entendo. Tá? Mas é isso. Então assim, irmãos, o que eu quero deixar para vocês hoje? Nós vamos pecar até o fim da nossa vida, tá? E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, nisso já pecou. Então,
acalma teu coração, você é um pecador, tudo bem, não é por isso que Deus não vai te abençoar. Mas existem muitas bênçãos que você poderia já estar desfrutando. E não está porque não está entregue. Essa é a realidade, é difícil de ouvir, sim. Então toma cuidado com muitas promessas sem muita renúncia. Tá? Nós devemos sempre cuidar tudo, tá? Para não cairmos em pecado, também não pecarmos contra os outros. Tá? Tente manter uma vida ao máximo que você pode em santidade. E eu quero orar aqui. Não esquece, tá? Me acompanha aí, vai lá pro canal. Para você não perder os vídeos que eu não aviso aqui quando eu faço live. Eu tenho tempo, eu venho pré, quando eu não tenho, eu não posso. Então não dá para avisar. Eu não tenho horário de trabalho, às vezes eu trabalho todo dia até a noite, às vezes eu trabalho só à tarde, às vezes só amanhã, à tarde, à noite. Não, é muito relativo, eu não tenho horário. Um cliente me liga, eu tenho que atender. Como eu disse outra vez, como eu queria ser sustentado pela obra, para poder ensinar todos os dias e todo dia. Ensinar tudo. Isso é bíblico, tá? Não estou fazendo merchan para mim, mas vamos esperar o tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que esteve aqui, ou que vai vir, e que elas possam receber essa palavra com bom entendimento, Senhor. E que elas saibam que Tu és um Deus sobrenatural, e que nenhuma naturalidade te substitui. E o sobrenatural é isso, Senhor. Do dia para a noite Tu pode mudar tudo, e fazer tudo. E que Tu és um Deus do sobrenatural, 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 sobrenatural. E que Tu pode fazer coisas sobrenaturais em nossas vidas. E que quem ouça essa palavra, Senhor, tenha essa esperança que Tu és o Deus do sobrenatural. Oh glória, oh glória, oh glória. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus do sobrenatural. Escuta isso, tem alguém me olhando aqui? E eu não sabia, mas isso é para ti que está me olhando aqui. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do sobrenatural. Então não perca a esperança. As coisas podem mudar. Um dia você pode acordar e tudo mudar. Mas essa profecia, escute isso. Escute o que eu estou falando para quem está olhando agora aqui. Vai servir para os outros, mas é para quem está aqui agora. Escute, não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança. Não desvie a sua esperança para o mundo. Não deixe que as coisas que estão acontecendo desviem a sua esperança. Essa palavra é para você que está escutando aqui. Deus é o Deus do sobrenatural. E o sobrenatural é isso. Não é no natural. Não olhe para o natural. Escuta, vai. Tá entrando gente. Escutem isso que eu estou falando agora aqui. Deus é o Deus do sobrenatural. Não baseie a sua vida nas coisas naturais. Sobrenatural. Escute. Não pare. Não desista. Aguenta. Deus é o Deus do sobrenatural. O que é isso? Deus é o Deus do impossível. É no sobrenatural que Deus se manifesta também. Hoje pode estar tudo ruim, mas amanhã tudo pode mudar. Escuta, eu sei do que eu estou falando. Mês que vem tudo pode mudar. Não desista. Do nada Deus pode fazer tudo. É isso, tá? E para você que vai escutar depois, acredite nisso também. Deus é o Deus do sobrenatural. Essa é a palavra que vai ficar. Guarde seu coração em Deus. E até a próxima. Valeu, pessoal. Segue aí.